Uma emocionante história de redenção e recomeços, onde um milionário frio e implacável descobre tarde demais que tem 2 netos vivendo na pobreza. Movido pela culpa e pelo desejo de corrigir seus erros, ele tenta se aproximar da mãe, das crianças, uma mulher humilde e batalhadora que não confia em sua ajuda. Em meio a desafios, orgulho e laços familiares quebrados, eles precisam decidir se vale a pena dar uma segunda chance ao passado para construir um futuro melhor. Uma história tocante e inspiradora sobre transformação, amor e o verdadeiro significado da família. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de onde está nos assistindo. O seu apoio é muito importante. O envelope pardo parecia pesar 1 tonelada nas mãos trêmulas de Fernanda Oliveira. A luz do fim da tarde invadia o pequeno apartamento através da janela, com cortinas desbotadas, projetando sombras alongadas sobre o documento que ela segurava. Seus olhos percorreram rapidamente as palavras impressas, mas foi uma linha específica que a fez congelar. Notificação de despejo, prazo de 30 dias. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de parede e o distante som de crianças brincando no pátio do conjunto habitacional. Sobre a mesa, o jantar meio preparado aguardava. Macarrão com molho de tomate, a refeição mais econômica que conseguira planejar para a semana. Mãe, posso tomar um pouco de suco? A voz de Júlia, sua filha de 8 anos, a trouxe de volta à realidade. Fernanda dobrou rapidamente o papel e o enfiou no bolso do avental gasto. Claro, meu amor, mas só um pouquinho. Precisamos economizar para a semana toda. Enquanto servia o líquido alaranjado em um copo de plástico com desenhos já quase apagados, Fernanda observou a filha. Júlia tinha os mesmos olhos amendoados do pai, Rafael, e aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente mais sombrio. Pedro, seu filho de 10 anos, estava debruçado sobre a mesa da sala, concentrado na lição de casa, a língua aparecendo ligeiramente no canto da boca, outro traço idêntico ao do pai. Às vezes, o destino nos coloca em encruzilhadas que jamais imaginaríamos enfrentar, testando não apenas nossa força, mas nossa capacidade de reescrever nossa própria história a partir dos cacos, pensou Fernanda, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros enquanto guardava a notificação, na gaveta da cômoda, entre as contas atrasadas. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir no único quarto do apartamento, Fernanda sentou-se na beirada do sofá-cama da sala, seu lugar de descanso há quase 3 anos, desde a morte de Rafael. As lágrimas desciam silenciosamente, enquanto ela encarava a fotografia sobre a estante simples, ela, Rafael e as crianças, em tempos mais felizes. Para onde iriam agora? O escritório no 40º andar do edifício Horizonte era a materialização do sucesso. Janelas, do chão ao teto, revelavam a cidade como um tapete de luzes e concreto. Antônio Cardoso, 58 anos, ajustou a gravata italiana diante do reflexo da janela, antes de voltar à sua mesa de mogno maciço. Senhor Cardoso, aqui estão os documentos para assinar. Sua assistente, Helena, uma mulher de meia-idade, com eficiência inabalável, depositou uma pilha de pastas sobre a mesa imponente. O que são estes? Perguntou ele, sem levantar os olhos dos números que analisava na tela do computador. Os avisos de despejo para o conjunto Palmeiras. A renovação urbana começa em 60 dias, então precisamos dos imóveis desocupados em 30. Antônio assentiu, pegando a caneta de ouro que ganhara de seu pai quando assumiu os negócios da família. A Cardoso Empreendimentos era agora um império que ele construíra com disciplina ferrenha e decisões calculadas. Sentimentalismo não tinha lugar em seu vocabulário profissional. Um por um, ele assinava os documentos sem ler os nomes. Eram apenas números em uma planilha de custo-benefício. O conjunto Palmeiras seria demolido para dar lugar a um moderno complexo residencial e comercial, aumentando significativamente o valor daquela área da cidade. Algumas famílias teriam que se mudar. Era o preço do progresso. Helena observava seu chefe com a familiaridade de quem trabalhava com ele há quase 2 décadas. Conhecia cada ruga de expressão, cada tom de voz. Antônio Cardoso era um homem de hábitos.
Um homem cuja vida havia se tornado uma rotina impecável, após a tragédia que devastara sua família. Ela ainda se lembrava do jovem Antônio, mais sorridente, mais acessível, antes da morte da esposa e do rompimento com o filho único. Algo mais para hoje? Perguntou ele, devolvendo a pilha assinada. Helena hesitou, seus olhos passando brevemente pela fotografia na prateleira atrás dele. A única peça pessoal no escritório minimalista. Uma mulher bonita de cabelos escuros sorria ao lado de um jovem Antônio e um menino de cerca de 10 anos. Não, senhor, isso é tudo. Ao sair, Helena não conseguiu evitar pensar nas famílias por trás daquelas assinaturas. Eram pessoas reais, com histórias reais. Mas para Antônio Cardoso, há muito tempo, a única história que importava era a dos números que subiam constantemente nas contas da empresa. O café da manhã na casa de Fernanda era uma coreografia aperfeiçoada pela necessidade. Pedro arrumava a mesa enquanto Júlia ajudava a mãe a preparar as marmitas para o lanche da escola. A televisão antiga murmurava as notícias da manhã em volume baixo. Pedro, tem certeza que terminou o trabalho de ciências? Perguntou Fernanda, checando a mochila do filho. Sim, mãe. O professor disse que está muito bom. O menino sorriu, exibindo o pequeno vão entre os dentes. Da frente, eu usei aqueles materiais reciclados que a gente juntou no parque, lembra? Fernanda sorriu, afagando os cabelos castanhos do filho. Pedro tinha a criatividade e a determinação do pai, sempre encontrando soluções, mesmo com poucos recursos. Já Júlia era pura emoção, com seu coração gigante e sua capacidade de encontrar alegria nas menores coisas. Mãe, hoje posso usar a presilha da borboleta? Perguntou Júlia, segurando o pequeno acessório de plástico colorido como se fosse um tesouro. Claro que pode, meu amor. Enquanto arrumava o cabelo da filha, Fernanda olhava para o relógio. Precisava deixar as crianças na escola e correr para o primeiro dos seus 2 empregos. Manhãs como caixa em uma padaria e tardes como auxiliar de limpeza em um escritório no centro. Ainda assim, o dinheiro mal dava para as contas básicas. A notificação de despejo era como uma sombra pairando sobre cada momento do dia. Fernanda havia ligado para todos os conhecidos, verificado todas as possibilidades de aluguéis mais baratos. Nada estava ao seu alcance. Enquanto isso, no escritório de Antônio Cardoso, Helena revirava os documentos assinados no dia anterior, preparando-os para o departamento jurídico. Seu olhar deteve-se em um nome específico: Fernanda Oliveira. Algo na memória de Helena se agitou. Aquele sobrenome em conjunção com o endereço. Movida por uma inquietação que não conseguia explicar, Helena abriu o arquivo digital correspondente. Nome completo: Fernanda Oliveira Santos. Estado civil: viúva. Cônjuge falecido: Rafael Santos Cardoso. O sangue de Helena gelou. Rafael Santos Cardoso, o filho único de Antônio, com quem ele havia rompido relações anos atrás após uma violenta discussão sobre o rumo de vida do rapaz. Rafael, que rejeitara a fortuna da família para se casar jovem e viver uma vida simples como professor de música. Rafael, que morrera em um acidente de carro 3 anos atrás. Ao continuar lendo o documento, Helena descobriu algo ainda mais impactante. Fernanda tinha 2 filhos com Rafael: Pedro, de 10 anos, e Júlia, de 8. Antônio Cardoso tinha 2 netos que nunca conhecera, e agora, sem saber, estava prestes a despejar a família de seu próprio filho falecido. Helena fechou o arquivo, o coração batendo acelerado. Olhou para a porta fechada do escritório de Antônio, pensando no homem solitário que ele se tornara. Sabia que precisava contar a ele. Mas como dar essa notícia ao homem que havia enterrado suas emoções junto com a esposa e, metaforicamente, com o filho único? O senhor tem certeza que quer fazer isso pessoalmente? Perguntou Helena, a preocupação evidente em sua voz enquanto Antônio ajustava o terno impecável no reflexo do elevador. Tenho. A resposta foi curta, mas Helena notou o leve tremor em suas mãos enquanto ele verificava o endereço no celular. A notícia sobre sua nora e netos havia atingido Antônio como um tsunami. Inicialmente ele tentara disfarçar o impacto, argumentando que era apenas uma coincidência de nomes.
Mas ao verificar nos registros da empresa e constatar a verdade, algo que estivera adormecido por anos despertou dentro dele. O motorista parou o carro de luxo na entrada do Conjunto Palmeiras, atraindo olhares curiosos dos moradores. O contraste era evidente. Antônio, com seu terno italiano e relógio suíço, destoava completamente do ambiente de prédios desgastados e crianças correndo descalças. No apartamento 302, Fernanda acabara de chegar do trabalho e tentava preparar o jantar enquanto ajudava Pedro com a lição de matemática. Júlia desenhava na pequena mesa, cantarolando uma melodia inventada. A campainha soou, interrompendo a rotina familiar. Ao abrir a porta, Fernanda deparou-se com um homem alto, de cabelos grisalhos e postura rígida. Levou apenas alguns segundos para reconhecê-lo das poucas fotografias que Rafael guardara. Antônio Cardoso. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de emoção contida. Sim, e você deve ser Fernanda. A voz dele era baixa, controlada, mas seus olhos traíam uma tormenta interior. Sem esperar convite, Antônio deu um passo à frente. Fernanda não recuou, bloqueando parcialmente a entrada. — O que o senhor quer aqui? Perguntou ela, tentando controlar o tremor na voz. Veio pessoalmente para ter certeza de que seremos despejados. Os olhos de Antônio se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava essa abordagem direta. Não sabia que era você. Ele parecia genuinamente perturbado. Não sabia sobre as crianças. Quem é? Mãe? A voz de Pedro soou atrás de Fernanda. O menino apareceu ao lado da mãe, seguido de perto por Júlia. Antônio sentiu como se estivesse olhando para um espelho que refletia o passado. Pedro tinha os mesmos olhos verdes de Rafael, o mesmo formato de rosto que Antônio reconhecia das fotografias de sua própria juventude. Crianças, este é... Fernanda hesitou, sem saber como apresentá-lo. Vocês são os filhos de Rafael? Perguntou Antônio, a voz ligeiramente embargada. Pedro assentiu, estudando o homem com curiosidade. O senhor conheceu nosso pai? Perguntou o menino. Um silêncio pesado pairou sobre eles. Fernanda encarava Antônio com uma mistura de raiva e desafio. Ele sustentou o olhar por um momento antes de voltar-se para as crianças. Sim, conheci. Eu sou... Ele hesitou por um breve momento. Eu sou o pai dele. Os olhos de Júlia se iluminaram. Então você é nosso vovô? Perguntou ela com a inocência dos seus 8 anos. Uma inocência que não conhecia a história de rejeição e abandono. Aquela simples palavra, pai e vovô, atingiu Antônio com uma força inesperada. Algo em seu peito apertou, uma sensação que ele não experimentava há anos. Júlia, Pedro, vão para o quarto, por favor. A voz de Fernanda estava calma, mas firme. Mas mãe, começou Pedro. Agora. As crianças obedeceram relutantemente, lançando olhares curiosos para o homem na porta. Quando estavam sozinhos, Fernanda cruzou os braços, seu corpo uma barreira física e emocional. Você abandonou seu filho quando ele mais precisou de você. Rafael chorou por semanas depois da última discussão que tiveram. Ele tentou ligar para você quando Pedro nasceu, quando Júlia nasceu. Tentou quando perdeu o emprego e estávamos passando dificuldades. Tentou até mesmo quando estava no hospital antes de... Sua voz falhou. Você nunca atendeu e agora aparece aqui. Para quê? Para se sentir menos culpado enquanto nos joga na rua? Cada palavra era uma faca que cortava o verniz de indiferença que Antônio havia cultivado por anos. A menção das tentativas de contato de Rafael o destruía por dentro. Ele realmente nunca soubera dos telefonemas. Sua equipe tinha ordens expressas para não passar chamadas de Rafael, e ele jamais verificava as mensagens descartadas. Não sabia que vocês viviam aqui. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz traindo um tremor incomum. Não sabia que tinha netos, e isso teria feito alguma diferença? O desafio estava impresso em cada linha do rosto de Fernanda. Antes que Antônio pudesse responder, a voz de Júlia soou novamente, mais próxima do que deveria. A menina havia retornado silenciosamente à sala. Vovô, você quer ver meus desenhos? A simplicidade da pergunta, a ausência total de julgamento,
quebrou algo dentro de Antônio Cardoso. Naquele momento ele tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de várias vidas. Adoraria Júlia. Sua voz estava diferente, mais suave. Então, voltando-se para Fernanda. Se sua mãe permitir. Fernanda olhou para a filha, para o entusiasmo inocente em seus olhos, e então para o homem que Rafael tanto quisera, que fizesse parte de suas vidas. Contra seu melhor julgamento, ela deu um passo para o lado. 10 minutos. O café da manhã no apartamento de Fernanda havia se tornado um evento ligeiramente mais complexo nos últimos dias. Além das 3 tigelas de cereais na mesa pequena, havia agora uma cesta de pães frescos e frutas que, coincidentemente, eram entregues toda manhã. "Mãe, o vovô vem hoje de novo?" perguntou Júlia, mordendo uma maçã vermelha brilhante. Fernanda suspirou, ajustando a farda azul do novo emprego que começaria naquela manhã. "Não sei, querida. Ele é um homem muito ocupado." A verdade era que Antônio Cardoso havia se tornado uma presença constante em suas vidas desde aquela primeira visita, 2 semanas atrás. Começou com pequenos gestos, a cesta de comida, brinquedos educativos para as crianças, uma visita rápida no fim da tarde, apenas para ver como estavam. Então veio a proposta que Fernanda ainda não havia digerido completamente, um emprego na Cardoso Empreendimentos, no departamento administrativo. "Você tem experiência como caixa, sabe lidar com documentos e valores", argumentara ele. O salário era quase o triplo do que ela ganhava combinando seus 2 empregos anteriores. "O vovô disse que vai me ensinar a jogar xadrez", comentou Pedro, ajustando a mochila nas costas. "Ele disse que meu pai era muito bom nisso quando tinha a minha idade." As menções a Rafael vindas de Antônio eram como pequenas agulhas no coração de Fernanda. Como ele ousava falar do filho que rejeitara, como se tivessem compartilhado uma relação próxima. Naquela manhã, ao deixar as crianças na escola, Fernanda dirigiu-se ao imponente edifício Horizonte para seu primeiro dia. Helena a recebeu, no saguão, com um sorriso gentil que contrastava com a formalidade do ambiente. "Bom dia, Fernanda. Vou te mostrar onde ficará seu departamento." Enquanto caminhavam, Fernanda notou os olhares curiosos dos funcionários. Certamente já sabiam quem ela era. A nora do poderoso Antônio Cardoso, a viúva do filho rejeitado. "Não se preocupe com os olhares." Helena parecia ler seus pensamentos. "Logo se acostumarão. E para o que vale, nunca vi o senhor Cardoso tão vivo quanto nas últimas semanas." Fernanda não respondeu. Não estava ali para reabilitar a imagem de Antônio ou para servir de ponte para sua redenção tardia. Estava ali porque precisava do emprego, porque seus filhos mereciam estabilidade. No departamento administrativo, conheceu seu supervisor, Carlos Romano, um homem de meia idade com olhos gentis por trás dos óculos de armação fina. "Fernanda, bem-vinda." Ele estendeu a mão. "Antônio me disse que você é organizada e aprende rápido. Precisamos disso aqui." O senhor Cardoso exagerou minhas qualificações. Sua resposta foi seca. "Nunca trabalhei em um ambiente corporativo." Carlos sorriu. "Antônio Cardoso não exagera qualificações de ninguém. Se ele disse que você é capaz, então é. Vamos começar?" Naquele primeiro dia, Fernanda descobriu que, apesar da tensão emocional da situação, ela realmente tinha aptidão para o trabalho. Anos de administrar uma casa com recursos limitados a haviam tornado meticulosa com números e organização. Ao final do expediente, Carlos parecia genuinamente impressionado. Quando saiu do prédio, encontrou Antônio esperando no saguão, como se tivesse calculado exatamente o momento de sua saída. "Como foi seu primeiro dia?" perguntou ele em um tom quase casual. "Por que está fazendo isso?" Fernanda foi direta, parando à sua frente. "É culpa? Remorso? Ou apenas uma maneira de se sentir melhor consigo mesmo?" Os olhos de Antônio, tão parecidos com os de Rafael, mas muito mais cansados, sustentaram seu olhar. "Talvez seja tudo isso. Ou talvez eu só queira conhecer os filhos do meu filho." Havia uma sinceridade crua em sua voz. "E talvez eu queira ajudar a família dele da maneira que nunca ajudei quando ele precisou." Fernanda sentiu uma onda de emoções contraditórias. Parte dela queria gritar, rejeitar qualquer coisa vinda deste homem que causara tanta dor a Rafael.
Outra parte, a parte prática que havia aprendido a sobreviver após a morte do marido, reconhecia a oportunidade que estava sendo oferecida. Não estou pedindo que me perdoe, Fernanda. A voz de Antônio interrompeu seus pensamentos. Estou pedindo apenas uma chance de fazer parte da vida deles, e da sua, se você permitir. Antes que Fernanda pudesse responder, ele continuou. A outra coisa. Tenho um apartamento no residencial Palmeiras, o novo. É maior, tem 3 quartos, fica perto de uma escola melhor. O aluguel seria ajustado ao que você pode pagar, nada mais. Eu não preciso da sua caridade. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia. Não é caridade. Ele parecia genuinamente ofendido. É o mínimo que posso fazer pela família do meu filho. Fernanda estudou o homem à sua frente. Era difícil conciliar este Antônio, quase humilde em seus pedidos, com o homem frio que Rafael descrevera, o tirano que exigira que o filho seguisse seus passos nos negócios e o rejeitara quando ele escolheu outro caminho. Preciso buscar as crianças, foi sua resposta final, deixando a proposta do apartamento no ar entre eles. Antônio assentiu, respeitando seu espaço. Pense nisso, não por mim, mas por eles. Enquanto se afastava, Fernanda não pôde evitar pensar em como aquele homem, que agora tentava reconstruir algum tipo de conexão, havia estado completamente ausente quando Rafael mais precisara dele. Como poderia confiar que ele não desapareceria da vida dos seus filhos também? O outono avançava, transformando as folhas das árvores do parque em tons de dourado e vermelho. Sentada em um banco de madeira, Fernanda observava Pedro e Júlia, brincando no playground, suas risadas carregadas pelo vento fresco da tarde de domingo. Ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, Antônio Cardoso também observava os netos. Estava vestido de forma mais casual do que Fernanda jamais o vira, calças de sarja e uma camisa de botões sem gravata. Parecia quase um avô comum, não fosse pelo relógio de luxo e a postura rígida que anos de poder corporativo haviam esculpido. Já fazia quase 2 meses desde que Antônio reaparecera em suas vidas. 2 semanas atrás, após muita hesitação, Fernanda aceitara mudar-se para o apartamento que ele oferecera. Era espaçoso, arejado, em um bairro seguro e próximo a uma escola excelente. As crianças haviam ficado extasiadas com os quartos individuais, um luxo que nunca haviam experimentado. Pedro tem o mesmo jeito concentrado de Rafael quando era criança. A voz de Antônio quebrou o silêncio contemplativo, aquela maneira de franzir a testa quando está determinado a resolver algo. Fernanda observou o filho, que montava uma estrutura complexa na caixa de areia com total dedicação. Ele tem muito do pai, concordou ela, permitindo-se entrar na conversa. A música, a criatividade. Rafael sonhava em vê-lo tocar algum instrumento um dia. Um silêncio pesado seguiu-se à menção dos sonhos não realizados de Rafael. Antônio contemplou as próprias mãos por um momento, como se nelas pudesse ler o passado que não podia mudar. Ele era talentoso. Sempre foi. Havia uma nota de orgulho misturada com arrependimento em sua voz. Quando tinha 6 anos, pegou o violão da mãe sem permissão e, em uma semana, já tocava uma melodia simples que havia aprendido sozinho. Fernanda olhou para ele, surpresa. Era a primeira vez que Antônio compartilhava uma memória positiva de Rafael, um vislumbre do relacionamento que tiveram antes do rompimento. Ele nunca me contou isso. Ela sorriu levemente. Sempre dizia que começou a tocar na adolescência. Talvez porque Antônio parou escolhendo as palavras. Talvez porque as lembranças boas ficaram manchadas pelo que veio depois. Naquele momento, Júlia correu até eles, as bochechas coradas pelo exercício e excitação. Vovô, vovô, olha o que eu achei! Ela estendeu a mão, revelando uma pequena pedra com listras coloridas. É mágica? Antônio examinou a pedra com seriedade fingida, como se fosse um especialista avaliando uma joia preciosa. Bem, parece uma pedra muito especial, de fato. Talvez seja mágica para quem acredita em sua magia. Júlia sorriu, satisfeita com a resposta, antes de correr de volta para o irmão para mostrar seu tesouro. Ela se apegou rápido a você. O comentário de Fernanda não continha a hostilidade habitual. Crianças são assim, não é? Antônio sorriu levemente.
sem o peso do passado que nós adultos carregamos, ou sem o conhecimento completo dele. O lembrete de Fernanda foi suave, mas firme. Antônio assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras dela. No trabalho, Carlos diz que você tem se destacado. Ele mudou de assunto. Mencionou que sua reorganização do sistema de arquivos economizou horas de trabalho para o departamento. Fernanda permitiu-se um pequeno sorriso de orgulho. Gosto de eficiência. Quando você vive contando cada centavo, aprende a não desperdiçar nada, inclusive tempo. Uma brisa mais forte passou por eles, fazendo com que Fernanda esfregasse os braços por reflexo. Sem dizer nada, Antônio removeu o casaco leve que usava e o ofereceu a ela. Após um momento de hesitação, ela aceitou. Obrigada. O gesto simples parecia simbolizar algo maior, uma pequena barreira derrubada, um grau a menos na frieza que caracterizara suas interações iniciais. Fernanda. Antônio parecia estar reunindo coragem para algo. Gostaria de convidar você e as crianças para almoçar na minha casa no próximo domingo. Nada formal, apenas família. A palavra família pairou entre eles, carregada de significados complexos. Para Fernanda, família sempre fora ela, Rafael e as crianças. Para Antônio, por muitos anos, fora apenas uma lembrança dolorosa de tudo o que perdera. Primeiro a esposa para o câncer, depois o filho para sua própria inflexibilidade. Não sei se estamos prontos para isso. A resposta de Fernanda foi honesta. Entendo. Antônio não pressionou. O convite permanece em aberto, enquanto observavam as crianças brincando, compartilhando um silêncio que, pela primeira vez, não era completamente desconfortável. Fernanda percebeu que algo estava mudando. Não apenas Antônio, mas ela também. O ódio e o ressentimento, que havia nutrido em nome de Rafael, pareciam menos intensos, diluídos pela realidade do homem imperfeito, mas aparentemente sincero, que tentava reconstruir pontes que ele mesmo queimara há anos. Talvez perdoar não signifique esquecer, pensou ela, mas simplesmente permitir que o presente exista sem ser constantemente envenenado pelo passado. A sede da Cardoso Empreendimentos pulsava com a energia típica de uma sexta-feira. No 12º andar, Fernanda organizava uma pilha de documentos quando Carlos se aproximou, um sorriso discreto nos lábios. Acabei de receber a aprovação para sua promoção. Ele colocou um envelope sobre a mesa dela. Assistente executiva do departamento com um aumento salarial correspondente. Parabéns, você mereceu. Fernanda pegou o envelope, surpresa. Mas só estou aqui há 3 meses. E nestes 3 meses você reorganizou nosso sistema de arquivamento, identificou discrepâncias em contratos que ninguém havia notado e basicamente se tornou indispensável. Carlos ajustou os óculos. Sei o que está pensando e não foi Antônio quem solicitou isso. Fui eu. Ele apenas aprovou, como faz com todas as promoções. A confirmação trouxe um calor inesperado ao peito de Fernanda. Era seu próprio mérito, não favorecimento, não caridade. Pela primeira vez em anos, desde a morte de Rafael, ela sentia que estava construindo algo seu, retomando o controle sobre sua vida. Ao final do expediente, quando se dirigia ao elevador, notou Helena acenando discretamente para ela. Antônio gostaria de falar com você antes que saia, se tiver um momento. O tom da assistente era profissional, mas havia um brilho quase conspiratório em seus olhos. O escritório de Antônio era exatamente como Fernanda imaginava que seria. Imponente, organizado, com vista panorâmica da cidade. Ele estava ao telefone quando ela entrou, fazendo um gesto para que se sentasse enquanto concluía a chamada. Carlos me contou sobre sua promoção. Antônio comentou após desligar. Parabéns. Ele diz que você tem um olhar para detalhes que poucos possuem. Obrigada. Fernanda ainda se sentia ligeiramente desconfortável nos momentos a sós com o sogro, mas a hostilidade aberta dos primeiros dias havia se transformado em uma cautela vigilante. Antônio abriu uma gaveta da mesa e retirou uma pequena caixa. Tenho algo para Pedro. Ele empurrou a caixa em direção a ela. É o violão que foi de Rafael quando criança. Encontrei no depósito da casa de campo, junto com algumas partituras dos primeiros anos dele. Fernanda abriu a caixa lentamente,
Dentro, havia um violão de madeira clara, pequeno, apropriado para as mãos de uma criança. Estava bem conservado, com algumas marcas de uso que contavam histórias silenciosas de dedos inexperientes, aprendendo a dançar sobre as cordas. Suas mãos tremeram levemente ao tocar o instrumento. Rafael havia mencionado esse violão algumas vezes, em noites tranquilas quando compartilhavam memórias da infância. Foi meu primeiro amor, ele dizia, com aquele sorriso que iluminava seus olhos, antes mesmo de saber o que era amar alguém. Não sabia que você tinha guardado isso. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Antônio desviou o olhar para a janela, como se a paisagem urbana pudesse esconder sua vulnerabilidade. Guardei tudo. Cada desenho, cada brinquedo, cada... Ele não terminou a frase, mas não era necessário. Fernanda compreendeu o que não foi dito. Mesmo nos anos de afastamento, mesmo no auge da rejeição, Antônio nunca realmente deixara Rafael para trás. Fisicamente, sim, emocionalmente, o filho permanecera uma presença constante, um fantasma que assombrava os cantos vazios de sua vida. Pedro vai adorar. Fernanda fechou a caixa com cuidado. Ele tem falado sobre aprender música. Acho que está na idade em que Rafael começou. 9 anos, Antônio confirmou, um leve sorriso nostálgico nos lábios. Marina, minha esposa, insistiu nas aulas. Eu queria que ele fizesse esportes, algo mais. Ele fez um gesto vago com a mão. Competitivo? Sugeriu Fernanda. Disciplinado, ele corrigiu. Mas Marina sempre viu algo em Rafael que eu, com toda a minha suposta sabedoria empresarial, não consegui ver. O silêncio que se seguiu não era carregado da tensão habitual. Era um silêncio contemplativo, quase respeitoso, como se ambos prestassem uma homenagem silenciosa às pessoas que haviam perdido. Marina, Rafael, e as versões de si mesmos que nunca tiveram chance de florescer. Obrigada por isso. Fernanda levantou-se, segurando a caixa com o violão contra o peito, como um escudo e um tesouro simultaneamente. Significa muito. Na porta ela hesitou, virando-se parcialmente. Sobre o convite para o almoço, de domingo, ainda está de pé? Os olhos de Antônio se iluminaram brevemente, antes que ele controlasse sua expressão. Claro. Meio-dia. Fernanda assentiu e saiu, carregando mais do que apenas um violão antigo em seus braços. Carregava a possibilidade de um novo começo, um começo que Rafael talvez tivesse desejado, apesar de tudo. A mansão de Antônio Cardoso refletia sua personalidade, imponente, meticulosamente organizada, mas estranhamente desprovida de calor. Localizada em um bairro exclusivo, cercada por um jardim bem cuidado, porém sem flores, a casa era uma fortaleza de mármore, vidro e madeira nobre. A casa é enorme, exclamou Júlia, seus olhos arregalados absorvendo o hall de entrada, com seu pé direito duplo e escada em espiral. É como um castelo. Pedro acrescentou, igualmente impressionado, ainda segurando o violão que ganhara e mal deixara desde então. Fernanda segurou as mãos dos filhos, sentindo uma pontada de desconforto. Aquele mundo de opulência era tão distante da realidade que haviam vivido, das dificuldades que enfrentaram enquanto Rafael lutava contra a doença que eventualmente o levaria, das contas acumuladas, dos empregos extras para comprar remédios. Helena recebeu-os na porta, com um sorriso genuinamente caloroso que contrastava com a frieza da arquitetura. Bem-vindos. O Sr. Cardoso está na sala de estar esperando por vocês. Ela abaixou-se ligeiramente para ficar na altura das crianças. E ouvi dizer que temos músicos na casa hoje. Pedro sorriu timidamente, apertando o violão. Ainda estou aprendendo. O vovô me deu isso. Era do meu pai. A menção casual de vovô ainda causava uma leve contração no peito de Fernanda. Um reflexo condicionado de anos protegendo a memória de Rafael contra o homem que o havia rejeitado. Mas as crianças, livres desse fardo emocional, haviam abraçado o termo com naturalidade. Na ampla sala de estar, Antônio os aguardava. Para surpresa de Fernanda, ele não estava vestido com seu habitual terno impecável, mas com calças escuras e uma camisa de botões azul, casual, mas elegante. E mais surpreendente ainda, sorria. Um sorriso nervoso, quase tímido, tão diferente
da expressão controlada que usava como CEO da Cardoso Empreendimentos. Vocês vieram. Havia alívio genuíno em sua voz, como se até o último momento tivesse duvidado que Fernanda realmente aceitaria seu convite. Júlia correu até ele, abraçando-o sem reservas, a espontaneidade da infância, ignorando todas as complexidades do mundo adulto. Pedro foi mais contido, aproximando-se com passos medidos, mas o sorriso era aberto. Trouxe o violão para te mostrar o que aprendi, vovô. Ele levantou o instrumento. Já sei tocar 3 acordes. Mal posso esperar para ouvir. Antônio pousou uma mão hesitante no ombro do neto, um gesto que parecia simultaneamente natural e estranho para ele. Então, dirigindo-se a Fernanda, obrigado por virem. O almoço foi servido na sala de jantar, uma mesa longa que parecia preparada para receber ministros ou embaixadores, não uma família de 3 pessoas. No entanto, Antônio havia se esforçado para tornar o ambiente menos formal, com uma toalha de mesa colorida que claramente não combinava com a decoração austera do restante da casa, e pratos mais simples que os de porcelana fina visíveis, através das portas de vidro do aparador. A refeição começou com atenção previsível, Fernanda medindo cada palavra, Antônio tentando não parecer demasiado ansioso, as crianças olhando entre os adultos, sentindo a atmosfera carregada, sem compreender completamente sua origem. Foi Pedro quem quebrou o gelo, ao derrubar acidentalmente um copo de suco. Desculpa. Seu rosto se contraiu em alarme quando o líquido laranja se espalhou pela toalha branca. Antônio, que em outras circunstâncias poderia ter reagido com irritação a tal desleixo, surpreendeu a todos com uma risada curta. Sabe de uma coisa? Seu pai fez exatamente o mesmo na primeira vez que Marina o deixou sentar à mesa principal quando tínhamos convidados. Ele molhou o guardanapo em água e começou a limpar o derramamento. Ele tinha mais ou menos a sua idade e ficou tão nervoso que não apenas derrubou o copo, mas jogou um pedaço de carne que voou direto para o decote da esposa do vice-presidente da empresa. A história, compartilhada com um tom quase conspiratório, fez Pedro relaxar visivelmente, um sorriso substituindo a expressão preocupada. Sério? O que aconteceu depois? Antônio continuou a história, descrevendo a reação horrorizada dos convidados e como Marina, sempre graciosa, havia transformado o momento constrangedor em uma anedota leve. Enquanto falava, seu rosto se transformava. As linhas duras de preocupação cedendo lugar a rugas de expressão há muito tempo não utilizadas. Fernanda observou a mudança, fascinada pela metamorfose do homem severo que conhecera através das histórias de Rafael, no quase estranho que agora se sentava à sua frente, compartilhando memórias que humanizavam tanto o pai quanto o filho. O almoço prosseguiu com mais histórias. Algumas de Antônio sobre o jovem Rafael, outras de Fernanda sobre o Rafael adulto, o pai dedicado, o marido amoroso. As crianças absorviam tudo, preenchendo lacunas em sua compreensão do pai que haviam perdido cedo demais. Após a sobremesa, sorvete de chocolate escolhido especificamente porque Antônio lembrava que era o favorito de Rafael, as crianças pediram para explorar o jardim. Helena se ofereceu para acompanhá-las, deixando Fernanda e Antônio sozinhos na sala de estar. Um silêncio pesado instalou-se entre eles, como se ambos soubessem que uma conversa inevitável pairava no ar. Nunca fui um bom pai. Antônio quebrou o silêncio, olhando para o jardim através da ampla janela, onde Pedro e Júlia corriam ao redor de uma fonte ornamental. Achava que sabia o que era melhor para Rafael, que minha visão de sucesso era a única válida. Fernanda não respondeu imediatamente, dando-lhe espaço para continuar. Quando ele escolheu música em vez de administração, quando decidiu se casar tão jovem, Antônio suspirou passando a mão pelos cabelos grisalhos. Eu vi como fracassos pessoais, como rejeições aos sacrifícios que fiz para construir um futuro para ele. Rafael nunca quis rejeitar você. A voz de Fernanda era suave, mas firme. Ele só queria ser aceito pelo que era, não pelo que você queria que ele fosse. Antônio assentiu lentamente. Percebi. Isso tarde demais. Ele virou-se para encará-la diretamente. Quando Marina morreu, algo em mim endureceu.
Ela era meu equilíbrio, minha consciência. Sem ela, tornei-me apenas negócios, números, sucesso a qualquer custo. Por que está me contando isso agora? Antônio respirou fundo, como se reunisse coragem. Porque quero que entenda que sei que falhei com Rafael. Não estou tentando substituí-lo ou apagar o que fiz. Estou tentando... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Estou tentando honrar quem ele era, sendo o pai que deveria ter sido. E o avô que nunca tive chance de ser. Havia uma vulnerabilidade tão crua em sua confissão que Fernanda sentiu sua própria armadura emocional rachar. Este homem poderoso, acostumado a controlar impérios financeiros, estava expondo sua maior fraqueza, seu maior arrependimento. Rafael tentou te ligar do hospital. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, carregadas de anos de dor reprimida. Ele sabia que não sobreviveria à cirurgia. Queria fazer as pazes, queria que você conhecesse as crianças, pelo menos uma vez. Os olhos de Antônio brilharam com lágrimas não derramadas. Eu não sabia. Meus assistentes tinham ordens para filtrar as chamadas dele. Sua voz falhou. Outro erro imperdoável na minha longa lista. E ainda assim, nos seus últimos momentos, ele pediu para que eu garantisse que as crianças soubessem sobre você. Fernanda sentiu suas próprias lágrimas ameaçando cair. Meu pai não é um monstro, ele disse. Só um homem que esqueceu como amar. Essas palavras, as últimas que Rafael dissera sobre o pai, atingiram Antônio como um golpe físico. Ele fechou os olhos, uma única lágrima escorrendo pela face marcada pelo tempo. Quando os reabriu, havia uma determinação renovada em seu olhar. Não posso mudar o passado, Fernanda. Não posso trazer Rafael de volta ou recuperar os anos que perdi com ele. Mas posso tentar ser o homem que ele acreditou que eu ainda poderia ser para Pedro e Júlia. Naquele momento, observando o homem que Rafael havia tanto desejado reconquistar, Fernanda sentiu algo mudar dentro de si. Não era perdão completo. Algumas feridas eram profundas demais para cicatrizar, completamente, mas era compreensão. E talvez com o tempo poderia se transformar em algo mais. A chuva caía em cortinas densas naquela tarde de quinta-feira, transformando as ruas em rios, e o céu em uma massa cinzenta que parecia engolir os arranha-céus. No apartamento aconchegante onde agora moravam, Pedro praticava no violão que ganhara do avô, enquanto Júlia desenhava silenciosamente a mesa da cozinha. Fernanda terminava de preparar o jantar quando o telefone tocou. Era Helena, a voz normalmente calma, agora tensa. Fernanda, é Antônio. Ele teve um episódio no escritório. Está no Hospital Central. O tempo pareceu congelar. Apesar da complexidade de seus sentimentos em relação ao sogro, a notícia a atingiu com uma força inesperada. O que aconteceu? É grave? Os médicos estão com ele agora. Foi algum tipo de ataque, talvez cardíaco. Ele pediu para te avisar, pediu para ver as crianças. Fernanda olhou para Pedro e Júlia, absortos em suas atividades, alheios à súbita mudança no ar. Estaremos lá em 30 minutos. A sala de espera do hospital era um estudo em contrastes. Executivos internos caros aguardavam notícias sobre seu poderoso chefe, enquanto famílias comuns esperavam por seus próprios entes queridos. Helena estava lá, a compostura profissional cedendo lugar a uma preocupação genuína que lembrou. A Fernanda, que a assistente, trabalhava com Antônio há mais de 20 anos. Como ele está? Perguntou Fernanda, segurando as mãos de Pedro e Júlia. Estável. Não foi um ataque cardíaco, graças a Deus, mas um episódio severo, de estresse que causou sintomas similares. Helena parecia aliviada, mas ainda preocupada. O médico disse que ele precisa reduzir drasticamente o estresse. O vovô vai ficar bem? A voz pequena de Júlia estava carregada de medo. Helena se abaixou para ficar ao nível da menina. Vai sim, querida. Ele é forte como um touro. Só trabalha demais e não descansa o suficiente. Pedro, sempre mais observador do que sua idade sugeria, analisava a sala com olhos atentos. Todas essas pessoas trabalham para o vovô? Sim. Helena sorriu levemente. Seu avô é muito importante para muitas pessoas. Um médico apareceu, chamando pela família Cardoso. Fernanda hesitou brevemente, antes de se levantar com as crianças. Família Cardoso.
Era estranho se identificar assim, mas naquele momento era o que eram. O quarto privativo onde Antônio estava internado era espaçoso e bem equipado, mas nem todo o luxo hospitalar podia disfarçar o choque de ver o sempre imponente Antônio Cardoso reduzido à fragilidade humana. Conectado a monitores, mais pálido do que Fernanda jamais o vira, ele parecia ter envelhecido uma década em um dia. Júlia correu até a cama, ignorando o ambiente intimidador. Vovô, você está doente? Um sorriso fraco iluminou o rosto cansado de Antônio. Só um pouco cansado, princesa. Nada com que se preocupar. Pedro aproximou-se mais hesitante, observando os equipamentos com curiosidade cautelosa. Essas máquinas estão te ajudando a ficar melhor? Estão só me monitorando para ter certeza que estou me comportando. Antônio tentou fazer sua voz soar mais forte do que realmente estava. Como seu violão, Pedro. Tem praticado? Já todos os dias. O menino sorriu. Já aprendi a tocar uma música inteira. Quer ouvir quando você melhorar? Adoraria. Fernanda ficou um pouco afastada, observando a interação. Era difícil conciliar este Antônio vulnerável, genuinamente feliz por ver os netos, com o tirano corporativo das histórias de Rafael, como se duas pessoas diferentes habitassem o mesmo corpo, separadas pelo tempo e pelas escolhas. Após alguns minutos, uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Antônio. Por que não levam as crianças para tomar algo na cafeteria? Sugeriu Helena. Eu fico aqui com ele. No corredor, Fernanda entregou algumas notas para Pedro. Leve sua irmã para comprar um lanche. Voltem em 15 minutos, está bem? Quando as crianças se afastaram, Fernanda retornou ao quarto. Helena entendeu o olhar e discretamente saiu, deixando-os a sós. O médico disse que você precisa desacelerar. Fernanda puxou uma cadeira para perto da cama. Médicos sempre dizem isso. Antônio tentou sorrir, mas a exaustão era evidente. Especialmente para homens da minha idade. Isso não é uma piada, Antônio. As crianças estão assustadas. Seu tom era firme, mas não hostil. Elas acabaram de começar a te conhecer. Não podem perder outro. Ela não completou a frase, mas não era necessário. O fantasma de Rafael pairava entre eles, como sempre. Desculpe. A palavra soou estranha vinda dele, como se raramente a utilizasse. Não pretendia assustá-los, ou a você. Fernanda estudou o homem à sua frente. Não o poderoso empresário, mas apenas um homem idoso, doente, e apesar de toda sua riqueza, estranhamente sozinho. Você se lembra daquele Natal, quando Pedro tinha 2 anos? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a mudança de assunto. Antônio franziu a testa, confuso. Rafael te ligou. Fernanda continuou. Pedro havia acabado de ganhar um carrinho de bombeiros que fazia barulho e estava tão feliz que Rafael quis compartilhar o momento com você. Você desligou na cara dele. A lembrança pareceu atingir Antônio como um golpe físico. Eu lembro. Sua voz era um sussurro. Estava em uma reunião importante. Pensei que poderia ligar depois, mas nunca ligou. Fernanda completou. Sabe o que Rafael disse depois? Ele disse... Um dia ele vai perceber o que está perdendo. Só espero que não seja tarde demais. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Antônio agora, toda a pretensão de força abandonada. Eu fui um tolo orgulhoso. Sua voz estava embargada. Sempre achei que haveria tempo para consertar as coisas. Tempo para pedir desculpas? Fernanda sugeriu, sua própria voz traindo emoção. Para tudo, para dizer a ele que, apesar de nossas diferenças, eu nunca... Antônio lutou para controlar as emoções. Eu nunca deixei de amá-lo, mesmo quando não concordava com suas escolhas, mesmo quando o afastei. Ele era meu filho, meu único filho. O monitor cardíaco começou a bipar mais rapidamente, refletindo a agitação de Antônio. Fernanda instintivamente colocou uma mão sobre a dele, um gesto de conforto que teria sido impensável alguns meses antes. Ele sabia. As palavras escaparam como um suspiro. De alguma forma, apesar de tudo, Rafael sabia. Antônio fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras simples que carregavam o peso de uma absolvição parcial. Quando eu estava no escritório hoje, antes de... Ele gesticulou vagamente para o equipamento médico.
Encontrei uma foto antiga, de quando Rafael tinha a idade de Pedro. Estávamos pescando, só nós dois. Ele estava tão feliz naquele dia, e eu também. Olhando para aquela foto foi como se uma represa se rompesse. Todas as memórias que eu havia enterrado para não sentir a dor da perda, você as bloqueou para se proteger. Fernanda, entendeu subitamente. Assim como bloqueou Rafael de sua vida. Antônio assentiu lentamente. Mas agora não posso mais fazer isso. Pedro, Júlia, eles são tão parecidos com ele. Cada sorriso, cada gesto. Sua voz falhou. É como ter uma segunda chance que não mereço. Antes que Fernanda pudesse responder, a porta se abriu e as crianças retornaram, com Pedro segurando cuidadosamente um pequeno vaso com uma planta. Compramos isso para você, vovô, Júlia explicou, animada. A moça da loja disse que é uma planta da sorte. O sorriso que iluminou. O rosto de Antônio era diferente de qualquer um que Fernanda já vira nele. Puro, sem reservas, sem a cautela habitual. É perfeita. Ele estendeu as mãos para pegar o vaso, colocando-o cuidadosamente no criado mudo. Vou cuidar muito bem dela. Naquele momento, observando o homem que tanto magoou Rafael interagindo com os netos dele, Fernanda sentiu algo se dissolver dentro de si. Não completamente, mas o suficiente para reconhecer que o passado, embora jamais esquecido, não precisava definir seu futuro, ou o futuro de seus filhos. 2 semanas após a internação de Antônio, a vida havia retomado uma nova normalidade. Seguindo as recomendações médicas, ele reduziu significativamente sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades e, para surpresa de todos na empresa, anunciando que tiraria férias pela primeira vez em mais de uma década. Era sábado, de manhã, quando a campainha do apartamento de Fernanda tocou. Pedro correu para atender, retornando à sala com Antônio, que carregava uma caixa de papelão antiga. Bom dia. Ele parecia nervoso, algo incomum para um homem geralmente tão composto. Espero não estar interrompendo nada. Só o café da manhã. Fernanda indicou a mesa onde Júlia ainda comia cereal. Quer se juntar a nós? O convite casual, sem a tensão que antes marcava suas interações, era evidência de como as coisas haviam mudado nos últimos meses. Na verdade, vim trazer algo. Antônio colocou a caixa sobre o sofá. Encontrei enquanto organizava algumas coisas antigas na casa de campo. Achei que vocês deveriam ter. Fernanda abriu a caixa com cuidado. Dentro havia álbuns de fotografias, cadernos antigos, alguns troféus menores e uma coleção de CDs caseiros com a caligrafia de Rafael na capa. São coisas dele. Ela pegou um dos álbuns, abrindo-o para revelar fotografias de Rafael adolescente, segurando um violão similar ao que agora pertencia a Pedro. Percebi que vocês têm poucas coisas da infância e adolescência dele. Antônio explicou, sentando-se cuidadosamente na beirada do sofá. Pensei que as crianças poderiam querer conhecer essa parte da vida do pai. Pedro e Júlia aproximaram-se, curiosos, enquanto Fernanda folheava o álbum. Havia fotos de Rafael em diferentes idades. Um menino sorridente com um cachorro, um adolescente sério ao piano, um jovem adulto em um palco improvisado, guitarra em mãos. Ele era tão parecido com você, Pedro. Fernanda sorriu, mostrando uma foto específica. Olha, aqui ele tinha exatamente a sua idade. Pedro estudou a imagem com fascinação. Ele já tocava violão. Na verdade, nessa idade ele estava mais interessado em bateria. Antônio comentou, um leve sorriso nostálgico nos lábios. Quase me deixou surdo com aquela coisa. Marina insistiu que comprássemos protetores auriculares para toda a vizinhança. Fernanda não pôde conter uma risada ao imaginar a cena. Ele nunca me contou sobre a fase da bateria. Durou cerca de 6 meses, até que descobriu que garotas preferiam rapazes com violões. Antônio balançou a cabeça divertido. Nunca vi alguém mudar de instrumento tão rapidamente. Enquanto conversavam, Júlia havia pegado um dos cadernos e o folheava. O que é isso, vovô? Tem um monte de desenhos estranhos. Antônio olhou por cima do ombro da neta. São partituras, querida. Músicas que seu pai compôs. Fernanda pegou o caderno, reconhecendo imediatamente a caligrafia de Rafael. Algumas das composições tinham títulos:
Primeiro voo, oceano interior, marina, presumivelmente para sua mãe. E Fernanda congelou ao ver uma composição datada de poucos meses antes de conhecerem-se, intitulada simplesmente Esperando por Você. Nunca ouvi nenhuma dessas composições. Sua voz estava embargada pela emoção. Ele nunca me mostrou. Rafael sempre foi tímido com suas criações. Antônio comentou. Acreditava que nunca estavam realmente prontas, que sempre poderiam ser melhoradas. Enquanto exploravam o conteúdo da caixa, Pedro encontrou um envelope amarelado com o nome Pai, escrito à mão. O que é isso? Ele estendeu o envelope para Antônio, que o pegou com mãos levemente trêmulas. Eu não. Antônio olhou para o envelope como se fosse algo potencialmente perigoso. Não vi isso antes. Fernanda observou a reação dele, um pressentimento formando-se em seu peito. Talvez seja algo que deveria ler em particular. Antônio hesitou, então assentiu, guardando o envelope no bolso interno do paletó. Enquanto as crianças continuavam a explorar os tesouros redescobertos, Fernanda notou uma mudança sutil na expressão de Antônio, como se ele estivesse simultaneamente ansioso e temeroso pelo conteúdo daquela carta escrita pelo filho que nunca teve chance de reconciliar-se com ele. Horas depois, quando Antônio já havia partido e as crianças estavam entretidas com um filme, a campainha soou novamente. Fernanda abriu a porta para encontrar Helena, a sempre composta assistente, agora visivelmente perturbada. Desculpe aparecer assim, mas estou preocupada com Antônio. Ela entrou baixando a voz para que as crianças não ouvissem. Ele me ligou há 1 hora, parecia. Diferente. Disse que precisava resolver algo urgente e pediu para eu transferir alguns fundos consideráveis para uma conta específica. Quando questionei, ele apenas disse que estava corrigindo um erro antigo. Fernanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A carta, ela murmurou, mais para si mesma do que para Helena. Ele leu a carta de Rafael. Que carta? Rapidamente. Fernanda explicou sobre o envelope encontrado entre os pertences de Rafael. Helena empalideceu. Acho que sei do que se trata. A assistente parecia genuinamente alarmada. Anos atrás, antes do rompimento definitivo, Rafael veio ao escritório pedir ajuda financeira. Não para ele, mas para um projeto social, de música na periferia. Antônio recusou. Disse que não alimentaria hobbies improdutivos. Foi a última vez que se falaram pessoalmente. A revelação atingiu Fernanda como um raio. Rafael havia mencionado esse projeto algumas vezes. Um sonho de criar uma escola de música gratuita para crianças sem acesso à educação artística. Um sonho que morreu com ele. Você acha que ele... Acho que ele está tentando realizar o sonho de Rafael. Helena completou o pensamento. A quantia que transferiu seria suficiente para iniciar algo assim, mas ele não está pensando racionalmente. Após o episódio cardíaco, tomar decisões precipitadas assim, onde ele está agora? Disse que iria ao antigo Centro Comunitário Santa Clara, onde Rafael costumava dar aulas voluntárias. Fernanda pegou sua bolsa decidida. Preciso ir até lá. Pode ficar com as crianças por 1 hora? Helena assentiu e Fernanda partiu, o coração acelerado. O centro comunitário ficava em um bairro distante, uma área marcada pela pobreza que contrastava drasticamente com o mundo corporativo de Antônio. Ao chegar, encontrou-o sentado sozinho em um banco de madeira desgastado no pátio interno do centro comunitário. O local estava praticamente vazio naquele horário, apenas alguns funcionários circulando ao fundo. Antônio parecia deslocado, ali com seu terno caro e postura rígida, mas havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que Fernanda raramente vira antes. Ele segurava um papel amassado nas mãos, presumivelmente a carta de Rafael. Quando Fernanda se aproximou, ele não pareceu surpreso. Helena te contou onde eu estava. Não era uma pergunta. Ela está preocupada. Eu também. Fernanda sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. O que dizia a carta? Antônio respirou fundo, seus olhos fixos em um ponto distante. Era sobre este lugar. Rafael escreveu sobre como as crianças daqui tinham potencial. Incrível, mas nenhuma oportunidade. Como a música havia salvado algumas delas das ruas, das drogas.
Ele pausou, engolindo em seco. Ele me pedia uma última chance de provar que sua escolha pela música não era apenas um capricho, como eu costumava dizer. Queria construir uma escola aqui, algo permanente, algo que pudesse transformar vidas. E você está tentando realizar isso agora. Fernanda completou suavemente. É tarde demais, não é? A voz de Antônio embargou. Ele não está aqui para ver. Para saber que finalmente entendi. Fernanda observou o centro comunitário ao redor. As paredes descascando. O playground improvisado. As janelas remendadas. Um lugar cheio de potencial e carência, exatamente como Rafael sempre descrevera. Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, Antônio. Ela falou com uma gentileza que surpreendeu a ambos. Não para os que ainda estão aqui. Antônio finalmente olhou para ela, seus olhos vermelhos. A carta terminava com: mesmo que você recuse novamente. Quero que saiba que nunca desisti de acreditar que um dia poderíamos nos reconciliar. Seu filho, Rafael. Sua voz falhou na última palavra. Fernanda sentiu lágrimas nos próprios olhos. Aquilo era tão característico de Rafael, sempre esperançoso, sempre acreditando no melhor das pessoas, mesmo quando repetidamente decepcionado. Ele nunca perdeu a esperança em você, ela confirmou suavemente. Mesmo nos momentos mais difíceis, Rafael sempre dizia que, no fundo, você era um bom homem que simplesmente havia perdido o caminho. E agora, estou tentando encontrá-lo, novamente. Tarde demais. Não para Pedro e Júlia. Fernanda hesitou antes de completar. E não para mim. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado. Era a primeira vez que Fernanda explicitamente reconhecia que Antônio havia se tornado uma parte significativa, não apenas da vida das crianças, mas da sua própria. Helena me disse que você já transferiu uma quantia considerável. Antônio assentiu. O suficiente para comprar este prédio e iniciar as reformas. Ele dobrou cuidadosamente a carta, guardando-a no bolso interno do paletó, próximo ao coração. Conversei com o diretor antes de você chegar. Eles mal podem acreditar. Fernanda percebeu então que a ação precipitada de Antônio não era resultado de culpa irracional, como Helena temera, mas de uma decisão firme nascida de arrependimento genuíno e desejo de reparação. Rafael ficaria orgulhoso. Ela disse simplesmente. Antônio olhou ao redor, para o espaço que em breve se transformaria na realização do sonho de seu filho. Estive pensando em chamá-la de Escola de Música Rafael Cardoso. O que você acha? Acho que é perfeito. Fernanda sorriu através das lágrimas. E sei de duas crianças que adorariam participar da inauguração. Pela primeira vez desde que se conheceram, Antônio e Fernanda compartilharam um momento de entendimento mútuo completo, sem as sombras do passado se interpondo entre eles. Ali, no centro comunitário onde Rafael havia deixado parte de seu coração, formava-se uma nova ponte entre os que ele havia amado. Vamos para casa. Fernanda levantou-se, estendendo a mão para o sogro. As crianças estão esperando. Antônio aceitou sua mão, o gesto simples, simbolizando muito mais do que palavras poderiam expressar. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas para todos. O projeto da Escola de Música Rafael Cardoso avançava rapidamente, com Antônio pessoalmente supervisionando cada detalhe. Fernanda, promovida a gerente de departamento na Cardoso Empreendimentos, equilibrava a carreira ascendente com a vida familiar. Pedro, agora com aulas formais de violão, mostrava um talento que lembrava o pai. Júlia havia descoberto paixão pela pintura, seus desenhos coloridos decorando cada superfície disponível em casa. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando Fernanda, organizando o armário do quarto, encontrou uma caixa que não abria há muito tempo. Dentro estavam os pertences mais pessoais de Rafael, cartas, bilhetes, o anel de noivado simples que ele comprara, economizando por meses. No fundo da caixa, um envelope que ela não lembrava de ter visto antes. Para ser aberto apenas se eu não estiver aqui, dizia a caligrafia inconfundível de seu marido. Com mãos trêmulas, Fernanda abriu o envelope. Era uma carta, datada de poucos dias antes do acidente que tiraria a vida de Rafael. Minha querida Fernanda,
Começava a carta. Se você está lendo isto, significa que meus medos se concretizaram. Sinto que meu tempo pode estar acabando, embora não saiba explicar esse pressentimento. Talvez seja apenas ansiedade, talvez intuição. De qualquer forma, há coisas que preciso dizer por escrito, caso não tenha chance de dizê-las pessoalmente. Fernanda sentou-se na beira da cama, o coração acelerado. Rafael nunca mencionara pressentimentos sobre sua morte. Nunca demonstrara medo. Primeiro, saiba que o amor que tive por você e pelas crianças foi a maior bênção da minha vida. Em vocês encontrei tudo o que sempre busquei. Aceitação, propósito, alegria pura e simples. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Fernanda enquanto ela continuava lendo. Segundo, sobre meu pai. No fundo, sempre esperei uma reconciliação. Talvez seja ingenuidade minha, mas acredito que, sob toda aquela rigidez, existe o homem que me levava para pescar, que ria das minhas piadas bobas, que chorou quando toquei piano pela primeira vez. Se algum dia ele procurar vocês, embora duvide que o faça, peço que, pelo menos, ouça o que ele tem a dizer. Não por ele, nem por mim, mas porque acredito que Pedro e Júlia merecem conhecer o avô, com todos seus defeitos. Fernanda pausou, absorvendo o impacto daquelas palavras. Rafael, mesmo magoado, mesmo rejeitado repetidamente, ainda acreditava na possibilidade de redenção de Antônio. Ainda desejava que seus filhos conhecessem o avô, como se, de alguma forma, tivesse previsto os eventos que se desenrolariam anos após sua partida. Por fim, quero que saiba que está autorizada, mais que isso, encorajada, a seguir em frente. Encontre felicidade novamente, amor novamente. Você é jovem, demais, vibrante demais para ficar presa ao passado. Os filhos precisarão de um exemplo de que a vida continua, mesmo após perdas devastadoras. A carta continuava com instruções práticas sobre documentos, sobre os sonhos que Rafael tinha para os filhos. Fernanda leu cada palavra, as lágrimas fluindo livremente agora, sentindo-se simultaneamente conectada ao marido que perdera e, de alguma forma, mais livre do que se sentira em anos. Era como se Rafael, mesmo ausente, estivesse dando a ela permissão para viver plenamente outra vez. Guardando cuidadosamente a carta, Fernanda caminhou até a janela. No parque em frente ao prédio, podia ver Antônio com Pedro e Júlia. Ele havia se comprometido a levá-los para um dia de atividades, cinema, lanche, sorvete, o pacote completo de dia com o avô. De longe, via Pedro gesticulando animadamente, provavelmente contando sobre suas últimas aulas de música. Júlia, sempre física em seu afeto, segurava a mão do avô como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cena deveria parecer surreal. O homem que Rafael temia nunca mais ver, agora profundamente envolvido na vida dos netos. No entanto, observando-os, Fernanda sentiu uma paz inesperada. Rafael havia desejado isso, havia esperado por isso, mesmo quando todos os sinais indicavam que era impossível. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carlos, seu supervisor na empresa, agora também um amigo próximo. Fernanda, desculpe incomodar no sábado, mas preciso confirmar se podemos contar com você para a apresentação do projeto Rio Verde na segunda. O cliente especificamente pediu que você estivesse presente. Claro, estarei lá. Fernanda respondeu automaticamente, ainda observando a cena no parque. Ótimo, e... Carlos hesitou brevemente. Estava pensando se você gostaria de jantar depois da apresentação. Para comemorar, quero dizer. O restaurante italiano, novo no centro. Fernanda congelou. Não era a primeira vez que Carlos insinuava interesse que ia além do profissional. Ele era gentil, inteligente, respeitoso e, mais importante, havia deixado claro que entendia sua situação, que não tinha pressa. Tá, Carlos, Ela hesitou, as palavras da carta de Rafael ecoando em sua mente. Apenas como colegas, se preferir. Ele acrescentou rapidamente, percebendo sua hesitação. Sem pressão. Fernanda olhou novamente para as crianças, com Antônio, para a nova vida que estavam construindo, para os sorrisos que haviam se tornado mais frequentes. Um jantar soa bem. Ela se surpreendeu com a própria resposta.
Obrigada pelo convite. Após desligar, Fernanda permaneceu à janela, refletindo sobre como a vida havia mudado de maneiras que jamais poderia prever. A dor da perda de Rafael nunca desapareceria completamente, mas havia se transformado em algo diferente. Uma presença constante, mas não mais paralisante. Às vezes, os finais são apenas novos começos disfarçados, pensou, lembrando-se de uma frase que Rafael costumava dizer. Ele estaria orgulhoso de ver sua família seguindo em frente, crescendo, aprendendo a ser feliz novamente. O telefone tocou novamente. Era Antônio. Fernanda, estou com as crianças no parque. Estávamos pensando em ir até a obra da escola, hoje. O telhado foi concluído ontem, e pensei que talvez você gostaria de ver o progresso. Júlia insiste que precisamos decidir as cores das salas. Parece ótimo. Fernanda sorriu, percebendo que realmente queria ir. Estarei descendo em 5 minutos. Enquanto se preparava, Fernanda pensou em como a vida era imprevisível. 3 anos atrás estava devastada, lutando para sobreviver ao dia seguinte. 1 ano atrás, enfrentava um despejo, sem perspectivas. E agora, aqui estava ela, com uma carreira promissora, as crianças felizes e formando uma família não convencional, com o homem que uma vez considerara o vilão da história de Rafael. A vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela, reflexionou. Mas talvez os desvios inesperados sejam exatamente o que precisamos para encontrar o caminho certo. O salão principal da Escola de Música Rafael Cardoso resplandecia, sob a luz suave de dezenas de pequenas lâmpadas pendentes do teto alto. Instrumentos musicais novos, violões, pianos, flautas, tambores, aguardavam em suportes distribuídos estrategicamente pelo espaço. Nas paredes, uma combinação de isolamento acústico e painéis coloridos criava uma atmosfera simultaneamente profissional e acolhedora. Era véspera da inauguração oficial, e Antônio caminhava lentamente pelo espaço, absorvendo cada detalhe. Nos últimos 6 meses, este projeto havia se tornado sua prioridade, seu propósito. Para muitos na empresa, a transformação de Antônio Cardoso era desconcertante. O implacável homem de negócios agora frequentemente deixava reuniões, importantes para acompanhar o progresso da escola ou para buscar os netos na escola. Está tudo perfeito, não é? A voz de Pedro interrompeu seus pensamentos. O menino havia se aproximado silenciosamente, seu violão pendurado nas costas como uma extensão natural do seu corpo. Antônio sorriu para o neto, colocando uma mão em seu ombro. Quase perfeito. Falta apenas um detalhe. Guiou Pedro até uma porta fechada no fundo do salão. Ao abri-la, revelou uma pequena sala com paredes de vidro. Um estúdio de gravação compacto, mas equipado com tecnologia de ponta. Este é o Estúdio Rafael, Antônio explicou, observando os olhos de Pedro se arregalarem de surpresa, para que os alunos mais avançados possam gravar suas composições como seu pai fazia. O menino entrou no espaço, tocando reverentemente os equipamentos. Vovô, isso é incrível. A palavra vovô, que uma vez soaria impossível de associar a Antônio Cardoso, agora era parte natural do vocabulário cotidiano. Pedro, inicialmente mais cauteloso que Júlia no relacionamento com o avô, havia gradualmente desenvolvido uma conexão profunda com ele, especialmente através da música. Seu pai teria adorado isso, Antônio comentou observando o neto explorar o estúdio. Ele sempre dizia que gravar era uma forma de tornar eterno um momento de criação. É verdade, ele dizia isso. A voz de Fernanda veio da porta, onde ela estava parada com Júlia. Ainda tenho algumas fitas cassete que ele gravou quando estávamos namorando. Baladas terrivelmente românticas. Ela sorriu ao entrar, observando o espaço com aprovação. Nos últimos meses, Fernanda havia se envolvido cada vez mais no projeto da escola, contribuindo com insights sobre o que Rafael valorizaria, ajudando a moldar o currículo, até mesmo intervindo no design para garantir que fosse acessível a crianças de todas as idades e habilidades. O que acha? Perguntou Antônio, uma nota de ansiedade rara em sua voz. O projeto era mais do que apenas uma escola. Era uma ponte entre o passado e o futuro,
uma forma de honrar Rafael enquanto construía algo novo com a família que ele deixara. Acho que Rafael estaria sem palavras. Fernanda respondeu honestamente. É mais do que ele jamais sonhou ser possível. Júlia, sempre atenta aos sentimentos dos adultos ao seu redor, pegou a mão do avô. Não, fique triste, vovô. Papai pode ver do céu, lembra? A professora na escola disse que as pessoas que amamos nunca vão embora completamente. Antônio se abaixou para ficar no nível da neta, os olhos úmidos. Você está absolutamente certa, princesa. Ele a abraçou brevemente antes de se recompor. Agora, que tal testarmos a acústica do salão principal? Pedro trouxe seu violão por um motivo. O menino pareceu nervoso subitamente. Você quer que eu toque? Aqui? Apenas para a família, Antônio assegurou. Um ensaio para amanhã. Pedro havia sido convidado a tocar na cerimônia de inauguração, uma honra que o deixava simultaneamente orgulhoso e aterrorizado. Aos 11 anos, ele já demonstrava um talento notável, surpreendendo até seus professores com sua intuição musical. No salão principal, Pedro posicionou-se onde amanhã estaria diante de autoridades, imprensa e potenciais alunos. Respirou fundo, ajustou o violão e começou a tocar. As primeiras notas de Esperando por Você, a composição de Rafael que Fernanda descobrira nos cadernos antigos, preencheram o espaço acusticamente perfeito. O menino havia praticado a peça obsessivamente por semanas, determinado a honrar o pai na inauguração da escola que levava seu nome. A melodia, agora reconstituída dos rabiscos de Rafael, era simultaneamente melancólica e esperançosa, como se capturasse perfeitamente o espírito do compositor. Fernanda sentiu as lágrimas queimarem seus olhos enquanto ouvia o filho trazer à vida a música do pai. Ao seu lado, Antônio estava igualmente emocionado, uma mão apoiada no ombro de Júlia, que desenhava em seu caderno, tentando capturar a música em cores e formas. Quando Pedro terminou, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado, como se ninguém quisesse romper o encantamento criado pela música. Ele estaria tão orgulhoso de você, Fernanda finalmente disse, abraçando o filho. Todos estamos, Antônio acrescentou a voz embargada. A família permaneceu no salão até o anoitecer, cada um absorto em seus próprios pensamentos e lembranças. Quando finalmente se preparavam para partir, Antônio fez um anúncio inesperado. Estive pensando... Ele começou parecendo incomumente hesitante. A casa de campo em Serra Verde está praticamente abandonada desde que ela nos deixou. Lembrei que Rafael sempre amou aquele lugar quando criança. As férias de inverno começam na próxima semana. Talvez todos vocês, gostariam de passar alguns dias lá. O convite pairou no ar, carregado de significado. A casa de campo era mais do que apenas uma propriedade. Era o último lugar onde a família estivera unida antes da morte de Marina e do subsequente afastamento entre pai e filho. Era onde Rafael havia composto suas primeiras músicas, onde havia passado os verões mais felizes de sua infância. Poderíamos mesmo ir, mãe? Pedro perguntou animado com a possibilidade. Papai sempre falava desse lugar. Fernanda hesitou brevemente. Aceitar significava mais do que apenas uma viagem. Era um passo além na relação com Antônio, uma tentativa de criar novos laços familiares, novas memórias. Eu acho que... Ela olhou para os filhos, para o entusiasmo em seus rostos, para a esperança cautelosa nos olhos de Antônio. Sim, seria bom para as crianças conhecerem esse lugar que significava tanto para Rafael. Então está decidido. Antônio sorriu, o alívio evidente em sua expressão. Partiremos no próximo fim de semana, se estiver bom para todos. No caminho para casa, enquanto as crianças dormitavam no banco traseiro do carro, Fernanda refletia sobre como sua vida havia mudado. A escola que em breve abriria suas portas para dezenas de crianças carentes, a carreira que florescia, o relacionamento nascente com Carlos, que progredia lentamente, respeitando seu ritmo. E agora, essa viagem à casa de campo, um lugar que existira apenas nas histórias de Rafael. Talvez seja isso que significa seguir em frente, né? Pensou. Não esquecer o passado, mas permitir que ele se transforme em algo novo, algo que nunca imaginamos ser possível.
Ao olhar para Antônio, que dirigia concentrado, Fernanda percebeu que o homem que Rafael descrevera em suas histórias mais amargas, o tirano inflexível, o empresário frio, havia dado lugar a alguém diferente. Ou talvez, como Rafael, sempre suspeitara, aquele homem mais gentil sempre estivera lá, enterrado sob camadas de dor e arrependimento, esperando por uma chance de redenção. A casa de campo em Serra Verde parecia saída de uma pintura. Aninhada entre montanhas verdejantes, com vista para um lago cristalino, a propriedade era simultaneamente imponente e acolhedora. Construída em estilo rústico com pedra e madeira, a casa principal contava com amplas janelas que emolduravam a paisagem como obras de arte vivas. Quando o carro de Antônio subiu a estrada de cascalho que levava à propriedade, Pedro e Júlia praticamente colaram os rostos às janelas, maravilhados com a beleza do lugar. "Vovô, tem cavalos!" exclamou Júlia, apontando para um pequeno estábulo lateral, onde 2 cavalos pastavam tranquilamente. "Sim, contratei um tratador local para cuidar deles", Antônio explicou, estacionando diante da casa. "Pensei que talvez vocês gostassem de aprender a montar durante nossa estadia." Fernanda observava tudo com um misto de admiração e desconforto. A propriedade era deslumbrante, sem dúvida, mas representava um estilo de vida com o qual nunca se identificara. Um mundo de privilégios que Rafael conscientemente rejeitara ao escolher uma carreira na música e um casamento por amor, em vez de conveniência social. A casa havia sido preparada para sua chegada. Lareiras acesas, quartos arrumados, geladeira abastecida. Helena havia coordenado tudo à distância, garantindo que a primeira visita da família fosse perfeita. Este foi o quarto de Rafael, quando menino. Antônio mostrou a Pedro um espaço aconchegante com vista para o lago. Nas paredes ainda havia pôsteres de bandas dos anos 90 e algumas fotografias antigas. "Achei que você gostaria de ficar aqui." Os olhos do menino brilharam ao explorar o quarto que havia pertencido ao pai. Tocando os livros na estante, examinando os troféus de competições escolares de música, descobrindo pequenos tesouros que contavam a história de um Rafael que ele nunca conhecera. "Ele deixou tudo aqui quando foi embora?" perguntou Pedro, segurando um pequeno troféu de músico revelação de algum festival escolar. A expressão de Antônio obscureceu ligeiramente. "Não exatamente. Ele levou algumas coisas quando saiu de casa. O restante eu guardei. Não tive coragem de me desfazer de nada." Fernanda, que observava da porta, percebeu o peso daquela confissão. Durante todos os anos de afastamento, Antônio mantivera intacto o quarto do filho, como um santuário para uma relação que pensara irremediavelmente perdida. Os dias na casa de campo assumiram um ritmo próprio, diferente da rotina urbana a que estavam acostumados. As manhãs eram dedicadas a explorações, caminhadas pelos bosques, passeios de barco no lago, aulas de equitação para as crianças. As tardes frequentemente encontravam Pedro praticando violão no deck, com vista para a água, Júlia desenhando na varanda e Fernanda descobrindo uma biblioteca extensa que havia sido o refúgio de Marina, a falecida esposa de Antônio. Foi durante uma dessas tardes tranquilas, enquanto as crianças nadavam no lago, sob supervisão de um instrutor local, que Antônio encontrou Fernanda na biblioteca, absorta em um livro de poesia que havia pertencido à sua esposa. Marina adorava Pablo Neruda. Ele comentou suavemente para não assustá-la. Dizia que ele compreendia o amor melhor do que qualquer outro poeta. Fernanda fechou o livro respeitosamente. "Você sente muita falta dela?" Não era uma pergunta, mas Antônio assentiu mesmo assim. Todos os dias. Ele sentou-se em uma poltrona próxima. "Quando ela morreu, algo em mim morreu também. A parte que sabia ser gentil, compreensiva. Marina era minha consciência, minha bússola moral. Sem ela, perdi o rumo." Isso não justifica como tratou Rafael. As palavras de Fernanda foram firmes, mas sem a hostilidade que uma vez teriam carregado. Não justifica." Antônio concordou prontamente. "É uma explicação, não uma desculpa." Transferi para Rafael expectativas impossíveis. Queria que ele preenchesse o vazio que Marina deixou, sendo exatamente como eu achava que deveria ser. Quando ele escolheu seu próprio caminho,
Senti como uma segunda perda. Fernanda fechou os olhos por um momento, absorvendo aquela confissão. Ele nunca deixou de amar você, sabia? Sua voz era quase um sussurro. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando estávamos contando moedas para comprar fraldas para Pedro, ele dizia: meu pai me ajudaria se soubesse realmente como estamos, se pudesse ver além do próprio orgulho. A dor no rosto de Antônio era palpável. E eu nunca permiti que ele me mostrasse. Bloqueei todas as tentativas de aproximação. Por quê? A pergunta que Fernanda carregara por anos finalmente emergiu. Por que era tão difícil simplesmente ouvir o que ele tinha a dizer? Antônio levantou-se, caminhando até a janela que enquadrava o lago, onde os netos brincavam, tão alheios ao peso do passado que os adultos carregavam. Medo. A confissão saiu como se fosse arrancada do fundo de sua alma. Medo de que ele estivesse certo. Medo de que a vida que escolhi, o império que construí, fosse vazio comparado à alegria que ele encontrou, fazendo o que amava, com quem amava. Ele virou-se para encará-la. Rafael tinha o que eu perdi quando Marina se foi. Propósito, paixão, amor verdadeiro. Era mais fácil fingir que suas escolhas eram equivocadas do que admitir que talvez as minhas fossem. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção contida. Pela primeira vez, Fernanda via completamente o homem por trás da máscara. Não o poderoso empresário, não o avô arrependido tentando compensar pelos erros do passado, mas simplesmente um homem comum lutando com perda, arrependimento e o medo paralisante que muitas vezes os acompanha. Talvez seja tarde demais para consertar as coisas com Rafael. Fernanda finalmente falou, sua voz mais gentil do que jamais fora com ele. Mas não é tarde demais para criar algo novo, algo que honre quem ele era e o que ele valorizava. Naquele momento, como se para sublinhar suas palavras, a risada de Pedro ecoou pela janela aberta, o mesmo som límpido e exuberante que Rafael tinha, a mesma alegria despreocupada que Antônio uma vez considerara frivolidade juvenil e agora reconhecia como o presente mais precioso que a vida podia oferecer. Algo como o que já estamos construindo? Antônio perguntou, um leve sorriso transformando seu rosto normalmente austero. Fernanda assentiu, permitindo-se retribuir o sorriso. Exatamente como o que estamos construindo. Na varanda, mais tarde naquela noite, enquanto as crianças dormiam exaustas após um dia de aventuras, Fernanda recebeu uma mensagem de Carlos. Uma simples foto do novo restaurante italiano onde haviam jantado algumas vezes, com a legenda: mesa reservada. Para quando voltarem, sem pressa. Olhando para a mensagem, Fernanda sentiu uma onda de gratidão pela compreensão de Carlos, pelo espaço que ele dava enquanto ela navegava as águas complexas de sua nova realidade familiar. Ao mesmo tempo, uma pontada de culpa a atingiu. Culpa por estar seguindo em frente, por permitir que outro homem entrasse em sua vida, mesmo que lentamente. Notícias da cidade? A voz de Antônio interrompeu seus pensamentos. Ele havia trazido 2 xícaras de chá, oferecendo uma a Fernanda. Apenas Carlos, checando como estamos. Ela respondeu, aceitando a bebida quente. Ele parece ser um bom homem. O comentário de Antônio foi casual, mas carregado de significado. Fernanda o olhou surpresa. Como você... Antônio sorriu levemente. Sou observador, Fernanda, e Helena é uma fonte inesgotável de informações sobre o que acontece na empresa, mesmo quando não pergunto diretamente. Fernanda sentiu o rosto aquecer. Não é nada sério. Apenas estamos nos conhecendo. Rafael gostaria que você fosse feliz novamente. A simplicidade da afirmação a pegou desprevenida. Ele não era o tipo de pessoa que esperaria que você vivesse no passado. Fernanda sentiu as lágrimas se formarem, mas não de tristeza. Era uma emoção diferente, mais complexa, o alívio de ouvir em voz alta algo que ela já sabia em seu coração, mas não se permitira aceitar completamente. Encontrei uma carta dele, ela confessou, escrita pouco antes do acidente. Ele disse praticamente a mesma coisa. Antônio assentiu, sem surpresa. Rafael sempre foi mais sábio do que sua idade sugeria. Mais sábio do que eu, certamente, em questões do coração.
Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando as estrelas que pontilhavam o céu noturno sobre o lago, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Esta viagem foi uma boa ideia, Fernanda finalmente disse. As crianças estão felizes. E você? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Fernanda considerou por um momento antes de responder honestamente. Estou em paz, de uma maneira que não estive em muito tempo. Antônio sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Algo raro no homem que ela conhecera, inicialmente. Então estamos todos no caminho certo. Naquela noite, deitada na cama onde Marina Cardoso costumava dormir durante as férias da família, Fernanda refletiu sobre as estranhas voltas que a vida dá. 1 ano atrás, encarava um aviso de despejo sem saber para onde ir. Agora estava hospedada na casa de campo da família Cardoso, construindo uma relação improvável com o homem que Rafael uma vez temera nunca mais ver, enquanto, simultaneamente, abria seu coração para a possibilidade de um novo amor. A vida, percebeu ela, raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes, são os desvios inesperados que nos levam exatamente para onde precisamos estar. A inauguração da Escola de Música Rafael Cardoso foi um evento maior do que qualquer um havia antecipado. O que fora planejado como uma cerimônia, Modesta transformou-se em uma celebração comunitária. Crianças do bairro, ansiosas para conhecer o novo espaço, formavam uma fila que se estendia pelo quarteirão. Autoridades locais, imprensa, músicos profissionais que haviam conhecido Rafael, todos queriam fazer parte do momento. No palco montado no salão principal, Antônio Cardoso parecia quase irreconhecível para aqueles acostumados com sua persona empresarial. Vestido de forma menos formal do que o habitual, com um sorriso nervoso enquanto ajustava o microfone, ele mais parecia um avô orgulhoso do que o poderoso magnata imobiliário cuja reputação inspirava tanto respeito quanto temor no mundo dos negócios. Bem-vindos à Escola de Música Rafael Cardoso. Sua voz, normalmente firme em reuniões de negócios, agora carregava uma emoção incomum. Este projeto não é apenas um investimento em educação musical ou em desenvolvimento comunitário. É uma homenagem ao meu filho, Rafael, que acreditava no poder transformador da música, muito antes de eu ser capaz de compreendê-lo. Na primeira fila, Fernanda observava o homem que tanto mudara nos últimos meses. Ao seu lado, Pedro aguardava nervosamente sua vez de tocar, o violão que pertencera ao pai firmemente seguro em suas mãos. Júlia, vestida com seu melhor vestido, balançava as pernas impacientemente, ansiosa para explorar cada canto da nova escola. Rafael era um homem que enxergava além das aparências, além das convenções. Antônio continuou, sua voz ganhando força. Ele via potencial onde outros viam apenas limitações. Via arte onde outros viam frivolidade. E, mais importante, ele acreditava que a música poderia construir pontes onde existiam muros. Os olhos de Antônio encontraram os de Fernanda, brevemente uma comunicação silenciosa, passando entre eles. Reconhecimento do quanto ambos haviam crescido, do quanto haviam superado. Hoje, inauguramos mais do que um prédio com instrumentos. Inauguramos um sonho que transcende a pessoa que o inspirou. Cada criança que passar por estas portas levará consigo um pouco do espírito de Rafael, sua paixão, sua generosidade, sua crença inabalável de que a música pode mudar vidas. Fernanda sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão, de esperança, de um tipo de alegria que ela não acreditava ser possível. Sentir novamente após a perda de Rafael. E agora, Antônio fez uma pausa, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Tenho a imensa honra de apresentar alguém muito especial. Pedro Oliveira Santos, neto de Rafael, que interpretará uma composição original do pai. Pedro levantou-se, as pernas ligeiramente trêmulas enquanto caminhava até o centro do palco. A plateia aplaudiu encorajadoramente, mas o menino tinha olhos apenas para a mãe e a irmã na primeira fila, e para o avô, que agora colocava uma mão reconfortante em seu ombro. Você consegue, Antônio murmurou apenas para Pedro ouvir. Seu pai está ouvindo. Com essas palavras, o menino pareceu encontrar uma nova confiança. Posicionou-se no banquinho, ajustou o microfone e começou a tocar.
As primeiras notas de Esperando por Você preencheram o salão, silenciando imediatamente a multidão. A música reconstruída das anotações de Rafael e aperfeiçoada por Pedro era simultaneamente melancólica e esperançosa, como o próprio Rafael havia sido. Enquanto observava o filho tocar, Fernanda sentiu uma presença quase palpável ao seu lado. Não algo sobrenatural, mas a sensação distintiva de que, de alguma forma, Rafael estava ali, testemunhando aquele momento de cura e renovação que nenhum deles poderia ter previsto. Quando a música terminou, houve um momento de silêncio, reverente antes que a plateia explodisse em aplausos. Pedro sorriu timidamente, fazendo uma pequena reverência antes de voltar correndo para o lado da mãe, o rosto corado de emoção. Ele estava lá, mãe. O menino sussurrou, os olhos brilhando. Eu senti o papai enquanto tocava. Fernanda abraçou o filho, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Ela compreendia perfeitamente o que ele queria dizer. A cerimônia continuou com discursos oficiais, uma fita sendo cortada, crianças explorando os instrumentos novos sob a orientação de professores voluntários. Em meio à celebração, Fernanda notou Carlos chegando discretamente, posicionando-se ao fundo da sala. Ele não havia sido formalmente convidado, mas aparecera mesmo assim, um gesto silencioso, de apoio que a tocou profundamente. Horas depois, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas a família e alguns funcionários permaneciam, Antônio encontrou Fernanda observando uma parede onde fotografias de Rafael haviam sido artisticamente dispostas. Um mosaico visual de sua vida, desde a infância até os últimos anos. Carlos parece ser um bom homem, Antônio comentou casualmente, seguindo o olhar dela para onde Carlos conversava animadamente com Pedro sobre música. Ele é, Fernanda confirmou. Paciente, gentil, compreensivo. As crianças gostam dele. E você? A pergunta direta a pegou desprevenida, mas Fernanda respondeu com honestidade. Estou aprendendo a gostar novamente, a confiar novamente. É diferente do que tive com Rafael. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Antônio assentiu compreensivo. O amor tem muitas formas, Fernanda. Marina me ensinou isso. O que sentimos por alguém não diminui o que sentimos por outro. Era estranho receber conselhos sentimentais de Antônio Cardoso, o homem que Rafael descrevera como emocionalmente distante, incapaz de compreender sentimentos que não pudessem ser quantificados em uma planilha. Mas talvez, pensou Fernanda, essa fosse apenas mais uma das muitas transformações que haviam testemunhado nos últimos meses. Tenho algo para você. Antônio interrompeu seus pensamentos, estendendo um envelope. Intrigada, Fernanda o abriu. Dentro havia documentos legais que ela inicialmente não compreendeu. Ao ler com mais atenção, seus olhos se arregalaram. Isso é a escritura do seu apartamento, transferida para seu nome. Antônio confirmou. E um fundo educacional para Pedro e Júlia, garantindo que possam estudar o que quiserem, onde quiserem, quando chegar a hora. Fernanda olhou para os papéis, atordoada. Antônio, não posso aceitar isso. É demais. Não é caridade. Fernanda. Sua voz era firme, mas gentil. É o que Rafael teria recebido como filho. É o legado dele para seus filhos. E para você, que cuidou dele quando eu falhei, que manteve sua memória viva, que permitiu que um velho tolo tivesse uma segunda chance que não merecia. As palavras pairaram entre eles, carregadas de emoção não expressa. Fernanda estudou, o rosto do homem à sua frente. O homem que um dia temera e odiara, o homem que agora fazia parte integral da vida de sua família. Obrigada. Ela finalmente disse, compreendendo que recusar seria negar não apenas a generosidade de Antônio, mas também o direito de seus filhos ao legado que Rafael teria desejado para eles. Naquele momento, Júlia correu até eles segurando um desenho colorido. Olha o que eu fiz, vovô. Ela estendeu o papel orgulhosa. Somos nós, você, mamãe, Pedro, eu. E olha, desenhei o papai também, no céu, olhando para nós. O desenho infantil mostrava exatamente isso.
figuras de palito representando a família, com uma figura maior, cercada de nuvens e raios de sol, observando de cima. Era simultaneamente ingênuo e profundamente perceptivo, capturando a essência do que todos sentiam, mas raramente verbalizavam, que Rafael, de alguma forma, estava presente na nova família que se formara após sua partida. Antônio se ajoelhou para ficar na altura da neta, examinando o desenho com seriedade. É perfeito, Júlia. Podemos pendurá-lo na escola, bem na entrada, para que todos possam ver. O rosto da menina se iluminou com o pedido. Assentindo, entusiasticamente, ela correu para mostrar o desenho a Pedro e a Carlos, deixando os adultos novamente a sós. Ela tem o coração dele, Antônio comentou, observando a neta. Aquela capacidade de ver bondade mesmo nos lugares mais improváveis. Fernanda seguiu seu olhar, observando como Carlos levantava Júlia para que ela pudesse ver onde seu desenho seria pendurado, enquanto Pedro explicava algo sobre acústica para ambos, gesticulando animadamente. Todos eles têm um pouco de Rafael, ela respondeu suavemente, e um pouco de você também, sabia? A determinação de Pedro, a confiança de Júlia, são traços dos Cardoso. Antônio pareceu genuinamente tocado pelo comentário. E você, Fernanda? O que ganhou nessa história toda além de um sogro tardio e intrometido? A pergunta, feita em tom levemente brincalhão, carregava uma seriedade subjacente que não escapou à percepção de Fernanda. Ganhei uma segunda chance também, ela respondeu honestamente. De acreditar que a vida continua mesmo após perdas devastadoras. De confiar que os finais podem ser novos começos disfarçados. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. E ganhei a certeza de que Rafael estava certo sobre você, no final das contas. Como assim? Ele sempre disse que, sob toda aquela rigidez corporativa, havia um homem bom que apenas havia perdido o caminho. Fernanda sorriu levemente. Acho que ele ficaria satisfeito em saber que estava certo. A emoção no rosto de Antônio era palpável. Uma vulnerabilidade rara no homem que construíra uma carreira baseada em projetar força e controle implacáveis. Obrigado por permitir que eu encontrasse esse caminho novamente. Sua voz era quase um sussurro. Por deixar-me fazer parte da vida deles e da sua. Fernanda assentiu, sem palavras para expressar a complexidade do que sentia. Em vez disso, estendeu a mão, um gesto simples que simbolizava o longo caminho que haviam percorrido, da desconfiança à aceitação, do ressentimento à compreensão, de estranhos forçados por circunstâncias a uma família unida por escolha. Antônio aceitou a mão oferecida, o contato selando um pacto silencioso, de continuar construindo algo novo sobre as fundações do passado, honrando a memória de Rafael não através do luto perpétuo, mas através da vida vivida plenamente, com propósito e alegria. Do outro lado da sala, Pedro começou a tocar novamente, um improviso leve que logo atraiu Júlia para dançar, seu vestido rodando como uma flor em movimento. Carlos observava a cena com um sorriso genuíno, ocasionalmente lançando olhares na direção de Fernanda, não com expectativa, mas com uma paciência tranquila que falava de possibilidades futuras não apressadas. Observando a cena, Fernanda sentiu uma certeza profunda de que, de alguma forma, este era exatamente o caminho que deveriam seguir. Não o que haviam planejado, mas o que a vida, em sua sabedoria imprevisível, havia traçado para eles. Às vezes o destino nos desafia não para nos quebrar, mas para revelar a força que não sabíamos possuir. E nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, surgem luzes inesperadas, guiando-nos para um amanhecer que nunca imaginaríamos possível. Com esse pensamento, Fernanda juntou-se à pequena celebração improvisada no centro da sala, a nova família que haviam construído a partir das cinzas da tragédia, entrelaçados não pelo sangue ou circunstância, mas por escolhas conscientes, de amor, perdão e esperança. Na parede atrás deles, o retrato de Rafael parecia observar a cena com um sorriso sereno, como se aprovasse o novo capítulo que se desenrolava para aqueles que havia amado mais